de la Liga Académica de Pediatría de la SOCEMUP-CDE y hoy nos reunimos para nuestra clase inaugural sobre lactancia materna. Y la persona que va a hacer la charla es Laís Piscinen Bittencourt, que es licenciada en enfermería y con posgrado en ginecología obstetricia. Espero que todos aprovechen mucho la charla. Olá, obrigada, Josiane. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada pelo convite, primeiramente, a Juliana, a Josiane. Obrigada pelo convite de poder falar novamente, né, sobre aleitamento materno. Eu já falei bastante sobre aleitamento materno em outras oportunidades junto à SOCEM. É um assunto que eu adoro falar. Aleitamento materno, gravidez, puerpério, parto. Para mim, falar é um prazer. Eu adoro falar sobre isso. E principalmente agora, falando de aleitamento materno, né, que a gente sabe que em decorrente da pandemia, os nossos índices de aleitamento materno deram uma caída, muitas mães se sentem muito inseguras em relação à amamentação e Covid. Claro, não é o objetivo da nossa aula de hoje falar da Covid-19, mas a gente vai acabar abordando alguns temas. Acho de extremamente importante a gente falar sobre aleitamento materno na nossa prática de formação, né, enquanto acadêmicos de medicina. Eu também sou acadêmica do 3º ano, né, aí da UP. Não estou fazendo parte da Liga de Pediatria, mas eu faço parte da SOCEM já há 2 anos. Estou colaborando com alguns colegas na Liga de Saúde da Mulher. Também já participo da Liga de Saúde da Família, e eu acho que esse assunto é bem relevante nessas 3 ligas, né? Tanto na saúde da família, quanto na saúde da mulher e principalmente na pediatria, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui meu material. Gente, qualquer coisa que vocês tenham dúvida ao longo do que a gente for conversando, vocês podem me chamar, vamos fazer uma troca bem legal de informações, para que não fique só eu falando, podem fazer perguntas, tá? Esqueci de falar outra coisa também, que como a Josiane me apresentou, né, eu sou enfermeira, obstetra, também atuei bastante e como consultora de aleitamento materno, antes de eu iniciar a faculdade. Fiz alguns cursos para poder atuar como consultora de aleitamento materno, e justamente por considerar que o aleitamento materno é algo que precisa mesmo de apoio, precisa de pessoas qualificadas e com o máximo possível de informação para apoiar essa mãe. Não basta simplesmente essa mãe sair da maternidade com a orientação de amamentar. Não basta só essa mãe querer amamentar. Não basta essa mãe apenas saber que a amamentação é importante, né? Vai muito além disso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todos conseguem ver a minha tela? Podem me confirmar, por favor? Ótimo, então. Então, vamos lá. Então, como nós já estávamos falando, né, o aleitamento materno é algo que é possível para todas as mulheres, é possível para todas, tá? Independente de raça, independente de cor, independente de condição sociocultural, socioeconômica, todas as mulheres têm essa possibilidade de amamentação. É algo que é natural do ser humano, é natural de todos os mamíferos, amamentar, tá? Toda mulher é capaz de amamentar, seja ela da mais diversidade possível, seja a forma de gravidez, a forma do parto, independente disso, a mulher é capaz de amamentar. O corpo da mulher é preparado para isso, né? E o ato de alimentar faz parte do instinto materno. Todo mamífero, né, é preparado para isso. Deus foi tão perfeito que criou a mulher, criou a nossa fisiologia justamente pensando na nutrição do outro, na nutrição do bebê.
E aí o nosso corpo vem com a estrutura mamária, né? Com as glândulas mamárias, todo esse composto que forma o peito da mulher, né? A gente, não sei, acho que todo mundo aqui provavelmente já passou por alguma disciplina de anatomia, já deve conhecer bem da parte de anatomia, mas aqui só para a gente relembrar um pouquinho, né, que a nossa mama, ela é composta por diversas glândulas mamárias. Essas glândulas mamárias são as responsáveis pela produção do leite, pelo armazenamento, tá? O leite é produzido, ali ele é produzido e armazenado. A gente possui diversos ductos, de 6 a 10 ductos, tá? Que vão fazer a ejeção desse leite através do mamilo dessa mulher. No período que essa mulher se encontra gestando, o nosso corpo começa com um processo de produção, de aumento dessas glândulas, né? Por quê? Porque a gente já começa, o nosso corpo já lá desde as primeiras semanas de gravidez, o nosso corpo já começa, o corpo da mulher já começa a se preparar para o ato de amamentar, já começa a se preparar para esse novo processo que vai ser tão importante assim que o bebê nascer. E aí todos aqueles hormônios que começam a circular, começam a se elevar na corrente sanguínea materna, estrogênio, progesterona, são os hormônios responsáveis pela proliferação desses alvéolos, pela proliferação dessas glândulas mamárias, tá? Então, a importância desses hormônios é para que essas glândulas comecem a se proliferar e terem um número maior para comportar a produção de leite que essa mulher vai precisar. A partir do momento que essa mulher ocorre o nascimento desse bebê, esses níveis de hormônio vão caindo na circulação sanguínea e aí começa a ejeção, começa a produção efetiva do leite, né? E esse processo natural de formação do nosso leite é chamado de lactogênese. A lactogênese começa na 16ª semana de gestação. Com 16 semanas de gravidez, o corpo da mulher começa a produzir esse leite, tá? Ah, mas se ela começa a produzir com 16 semanas, então ela já pode começar a ter secreção de leite? Sim, ela pode, tá? Mas não é comum acontecer, não é muito frequente. Por quê? Justamente por conta desses níveis de estrogênio e progesterona altos na corrente sanguínea da mulher. O estrogênio e a progesterona, eles são um inibidor da prolactina, eles são inibidores, então, da produção de leite. Ah, mas então, enquanto ela está grávida, se eles são inibidores, como é que eles começam, o leite começa a ser produzido? Ok, isso é outra coisa que é uma perfeição do nosso organismo, né? O corpo entende que mesmo tendo esses altos índices de estrogênio e progesterona, o que o corpo tem que fazer? Começar a proliferação alveolar, a formação desse leite, porém não ocorre a ejeção, não ocorre a secreção. Tá? Justamente porque se o estrogênio e a progesterona são inibidores de prolactina, e a prolactina é o hormônio que vai fazer com que a produção do leite aumente, se eu tenho muito estrogênio e progesterona, consequentemente eu vou ter baixa de prolactina, e isso vai fazer com que a produção do leite não seja exacerbada durante todo o período de gravidez. Porém, quando o bebê nasce, quando ocorre a decídua da placenta, né, a dectação da placenta total, o bebê, o corpo diminui consequentemente esses níveis de estrogênio e progesterona na circulação, e aí começa a atuação do hormônio tão importante para a amamentação, que é a prolactina, né? Esse hormônio, então, ele é um hormônio hipofisário, que a nossa glândula, né, hipófise produz. O nosso hipotálamo é quem vai fazer a regulação dessa produção. O nosso hipotálamo é quem vai mandar a informação para o nosso corpo, né, de que a gente precisa, de que as glândulas precisam trabalhar, precisam produzir esse leite. E com base em que é que o nosso hipotálamo vai fazer a liberação desse hormônio, dessa prolactina? Com base na sucção.
tá? Então, por isso que quando o bebê nasce, às vezes essa descida do leite, a apojadura, como a gente fala, a apojadura pode levar até 48 horas para acontecer. Porque nesse período de 48 horas, o corpo vai estar reconhecendo esse estímulo de sucção, o corpo vai estar captando esse estímulo de sucção que o bebê realiza na auréola materna, e aí é que vai estar mandando essa mensagem lá para o nosso hipotálamo para que ele produza a prolactina, para que ele libere essa prolactina na circulação e aí sim comece a exacerbação da secreção do leite materno, tá? Lembrando que o ato do bebê sugar é o que vai transmitir o impulso nervoso para liberação dessa prolactina. Então, sugar é a melhor forma de a gente produzir esse leite, tá? Mas a gente já vai falar mais sobre isso para frente. Então, aqui era mesmo só para a gente dar uma relembrada na anatomia, né, nossas glândulas, lembrar que toda mulher é capaz de amamentar, independente de prótese mamária, tá? As próteses mamárias sempre, geralmente, ficam por trás da musculatura, que fica logo atrás aí dessa formação, dessa árvore de ductos, né, de alvéolos e glândulas mamárias. Também falar um pouquinho sobre as glândulas de Montgomery, né, que naturalmente a gente tem. Durante o processo de gravidez, essas glândulas de Montgomery, elas são hipertrofiadas, elas aumentam de volume, e elas são responsáveis, né, pela produção de secreção sebácea, que é uma secreção oleosa que vai lubrificar a mama dessa mãe e que também ela produz uma secreção que é antisséptica. Por quê? Lubrificação para que essa região não resseque e não ocorra as fissuras. E secreção antisséptica é para tentar neutralizar a ação das bactérias normais que a gente tem na nossa pele, né? As bactérias normais, e sem contar também que a área da auréola e do mamilo durante o processo de amamentação, geralmente é uma área que se mantém úmida, né? Muitas mães não têm o hábito de limpar a auréola antes do bebê amamentar. Então, a importância dessa secreção antisséptica também vale não só para a mãe, vale para o bebê também, tá? Auxilia para que bactérias da pele da mãe não contaminem o bebê, não sejam potenciais patogênicas para o bebê, que vai estar em contato com a boca ali nessa região, tá? Então, são glândulas de extrema importância. Lembrando também, mais uma coisa importante que me passou agora, é a gente comentar um pouquinho sobre o que nós, profissionais da área da saúde, precisamos orientar em relação à preparação da mama para amamentar. Gente, nós acabamos de falar que a anatomia aqui faz tudo, né? O próprio corpo produz a prolactina, que vai fazer com que o corpo produza leite. As próprias glândulas de Montgomery vão estar lubrificando essa área areolo-mamilar. O nosso corpo já naturalmente vem preparado para isso. Então, nós, enquanto profissionais da área da saúde, devemos e temos a obrigação de saber que não há nada que se precise fazer durante a gravidez para preparar essa mama, tá? Hoje já é comprovado cientificamente que duchas, aquelas buchinhas vegetal que antigamente se orientava, massagem no seio, passar pomada de não sei o que, fazer compressa de não sei o que, dormir sem sutiã, fazer um buraco no sutiã para que o mamilo fique raspando na roupa, entre outros mitos, né? Isso não existe mais, não se deve fazer, tá? Única coisa que a gente pode estar recomendando para essa mulher, enquanto preparação da mama, é tomar sol, tá? Tomar sol. Por quê? Porque o estímulo do sol diretamente nessa parte da auréola e do mamilo, a gente pode observar, né, que essa região ela já tem uma tonalidade um pouquinho mais forte, ela é uma área onde tem uma produção de melanina um pouco aumentada,
E tomar sol durante a gravidez faz com que essa produção de melanina, faz com que ative os melanócitos ali dessa região e aumente a produção da melanina, fazendo com que essa pele, com que essa região seja um pouquinho mais resistente. Então, naturalmente, durante a gravidez, essa região areolo-mamilar, ela já vai se tornando um pouquinho mais escura, tá? Inclusive, muitas e muitas mulheres já referem, ai, mas minha areola tá muito preta, nossa, meu mamilo cresceu muito durante o processo de gravidez. Sim, o nosso corpo já faz isso naturalmente. Mas a gente ainda pode estar orientando que para aquelas mulheres que não observam nenhuma mudança no decorrer da gestação, elas podem sim estar tomando sol, né? Desde que esse sol seja num horário adequado, lembrando que a gente não pode expor essa mulher a um câncer de pele, né? O sol que seja antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, no máximo 10 minutos, vai sim estar estimulando a produção de melanina nessa região, fazendo com que essa pele fique um pouquinho mais fortalecida para suportar essa. Não é uma agressão, essa fricção, essa pressão que ocorre nessa região no ato de amamentar. Certo? E aí, a gente vem para as questões um pouquinho mais teóricas, que também a gente não vai se deter muito aqui, porque nosso objetivo hoje, eu pensei em a gente tentar falar um pouquinho mais da parte prática, não falar tanto, não perdemos tanto tempo na questão teórica, né? Porque eu vi que o pessoal da Liga também já fez bastante aula sobre a importância do aleitamento, vocês já falaram bastante, né? E isso tudo a gente vai estar vendo ao longo da nossa faculdade, toda essa parte teórica mesmo. Hoje, meu objetivo aqui é tentar falar um pouquinho mais voltado para a nossa prática. E aí, pensando na nossa prática, né, a Unicef, pensando na vida real do aleitamento materno, a Unicef traz esse conceito de que o leite materno tem tudo do que o bebê precisa até o 6º mês de vida, quando recebe só o leite materno. Não precisa consumir chá, suco ou água. O leite materno já contém a água de que o bebê necessita, mesmo em locais muito quentes. Então, aqui é muito importante que todos nós saibamos decorado para a nossa vida profissional. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, tá? Então, exclusivo até os 6 meses de vida e complementário até 1 ano ou 2 anos. Tá? Então, até os 6 meses de vida, quando esse aleitamento materno tem que ser exclusivo, não se deve oferecer absolutamente mais nada para o bebê, nem chá, nem suco, nem água, tá? O leite materno já contém tudo que esse bebê precisa. Ai, mas a gente mora numa região muito quente, no Nordeste, aí mesmo no Paraguai, né? Muito calor. E a gente observa muitas mães ofertar água, ofertar chá. Ai, meu bebê é muito agitado, eu vou dar um chazinho para ele dormir melhor. Não existe isso, gente. Isso só prejudica o trato gastrointestinal desse bebê, que ainda não está maduro o suficiente para receber esses compostos, tá? Então, até o 6º mês de vida, apenas leite materno. Por quê? O leite materno tem todos os componentes que esse bebê precisa, tá? Ele tem tudo. Aqui tem uma tabela onde tem os índices de todos os nutrientes que o bebê precisa. Por que eu gosto de colocar nessa tabela? Porque a gente vê aqui um monte de substâncias, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, proteína, água, né? Para a gente relembrar que no leite também já contém água, então não precisa dar mais água para o bebê. Mas por que eu gosto de colocar essa tabela aqui? Para a gente chamar atenção no sentido de que olhem o tanto de nutrientes que compõem o leite. Mas existe uma coisa que não tá nessa tabela e que para mim eu considero o fator principal do aleitamento materno. É a transmissão das imunoglobulinas, né? Dos anticorpos maternos.
são componentes que estão dentro do aleitamento materno e que são de extrema necessidade para o bebê, são de extrema importância. Então, as fórmulas maternas podem até tentar copiar essa porcentagem, essa miligrama de minerais, de ácidos graxos, de vitaminas, de aminoácidos, mas tem uma coisa que as fórmulas maternas nunca vão conseguir colocar, é as imunoglobulinas, né? A questão do IgA materno, a questão dos anticorpos maternos, que a gente considera como sendo a primeira vacinação do bebê, já no momento que ele nasce, nas primeiras horas de vida, o bebê recebe a sua primeira vacinação, porque através do leite ele recebe todos os anticorpos maternos, e ele já inicia a sua vida recebendo uma proteção contra várias e várias enfermidades, desde que essa mãe seja bem vacinada, né? Tanto que o Ministério da Saúde recomenda que toda mulher, hoje já é protocolo, já faz parte do calendário básico de vacinação das mulheres gestantes, a vacinação da DTPA, né, contra a difteria, tétano e coqueluche. Por quê? Porque a gente sabe que os anticorpos maternos contra essas doenças atravessam a barreira placentária e são capazes de proteger o bebê. A coqueluche foi uma doença que matou muitos bebês, fez muita mortalidade neonatal há alguns anos atrás, e isso hoje a gente já conseguiu reduzir bruscamente somente com o uso com a administração dessa vacina na mãe, tá? Então, a importância do aleitamento materno não está baseado só na nutrição, não está baseado só em todos esses minerais e vitaminas, está baseado também na imunidade, está baseado na proteção desse bebê. E aí a gente tem aqui citado algumas vantagens, que a gente também não vai se deter muito a isso, mas é importante a gente lembrar, né? O aumento dos laços afetivos, no momento que essa mãe tem o contato com o bebê para a amamentação, é um momento deles, é um momento de troca de olhares, é um momento de troca de afeto, tá? Isso é muito importante para o fortalecimento de vínculo mãe e filho. A redução de hemorragias pós-parto. A gente sabe que para que ocorra a ejeção do leite, precisa da ocitocina circulante na corrente circulante nessa mãe, e a gente sabe que a ocitocina é o hormônio responsável pela contração uterina. E aí, depois que esse bebê nasce, o útero pode levar até 6 meses para que ocorra, para que ele realmente volte ao normal. Nos primeiros 45 dias pós-parto, é o período onde essa mulher mais sente contrações uterinas, porque é onde os altos, ainda a gente encontra altos índices de ocitocina circulantes, tá? E isso é muito importante. Existe também uma manobra em relação à hemorragia pós-parto, que quando a gente tem, quando a mulher apresenta hemorragia pós-parto, já nas primeiras horas após o parto, ali nas primeiras 6 horas após o parto, uma das técnicas muito importante para auxiliar nesse controle dessa hemorragia é fazer esse bebê sugar, deixar o bebê 1 hora, 2 horas sugando no peito dessa mulher, porque quanto mais ele sugar, mais ocitocina vai estar circulante na corrente sanguínea e mais ocitocina vai estar atuando no útero, fazendo com que ele se contraia e diminua essa hemorragia, essa redução do sangramento. Gente, isso eu falo para vocês que é verídico, eu já vivenciei isso, tá? Enquanto eu trabalhei, várias vezes a paciente, no pós-parto imediato, na primeira hora de vida, a gente observava que essa mulher estava tendo uma hemorragia, estava tendo um sangramento exacerbado, enquanto a gente administrava todas as medicações, fazia todos os protocolos, a gente sempre tinha um profissional que era responsável por ficar com esse bebê ali do lado dessa mãe, estimulando a sucção. Então, enquanto a gente fazia todas as medidas farmacológicas, né, para contenção dessa hemorragia, o bebê permanecia no peito dessa mãe. E, gente, isso colabora muito, ajuda demais para que o efeito dessas medicações, para que se cesse essa hemorragia o quanto antes.
tá? É algo bem simples, mas que a gente, na hora do nervosismo da hemorragia pós-parto, a gente pode acabar esquecendo, mas é simples e ajuda mesmo, tá? Falo isso porque vivi essa experiência e vi ótimos resultados, só por colocar o bebezinho ali na mãe e sugar. Faz o útero voltar mais rápido, né? Diminui o risco de câncer de mama. Gente, diminuir o risco de câncer de mama hoje é super importante. A gente sabe que o câncer, os acometimentos, né, de mulheres com câncer cada vez mais têm aumentado. E hoje já é comprovado que uma mãe que amamenta o seu bebê até os 6 meses de vida exclusivamente, ela tem mais de 70% de chances de não vir a ter um câncer de mama e câncer de ovário, tá? Isso também, gente, é pergunta, assim, de provas de residência, de prova de revalida. A amamentação pode auxiliar na redução de câncer de mama e câncer de ovário. Mais de 70% na redução dessas doenças. Então, para a mãe, a gente só encontra vantagens, tanto no pós-parto imediato, quanto no puerpério e quanto para a vida dessa mulher. Menor índice de osteoporose, tá? A gente sabe que mulher por si só já tem um fator de risco aumentado para osteoporose, e aí essa mulher que amamenta, ela reduz ela tem uma diminuição nesse risco. Retorno ao peso pré-gestacional, que muitas mulheres buscam, né, reduzir peso, voltar ao corpo que elas tinham, e amamentar também ajuda bastante. Lembrando que a amamentação não deve ter como objetivo reduzir o peso gestacional. Hoje, na minha prática, enquanto eu estou atuando aqui, né, enquanto enfermeira, eu escuto muito isso de mães, de mulheres dizendo: eu vou amamentar, porque eu quero emagrecer, porque eu quero voltar ao meu corpo normal. Mas a gente não pode esquecer que essa mulher precisa estar bem nutrida, precisa se alimentar adequadamente para que a sua produção de leite seja ideal e suficiente para nutrir esse bebê. Então, nós, profissionais da área da saúde, devemos orientar que essa mulher não se preocupe apenas com outros fatores, como recuperação do peso, do corpo, que se preocupe principalmente com a nutrição do seu corpo para poder nutrir esse bebê, tá? A possibilidade de viver e melhores câncer de mama, já falei. Vantagens para a criança. Aqui as vantagens para a criança também são várias vantagens. Essas vantagens eu tirei da Sociedade Brasileira de Pediatria, que no ano de 2019, para mim, foi o ano que eles fizeram a melhor campanha do Agosto Dourado, né, que a gente comemora o mês da amamentação. Para mim, 2019 foi o melhor ano da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles fizeram, a cada dia, eles publicavam um motivo para essa mulher amamentar, e junto com esse motivo eles traziam diversos artigos científicos que comprovavam esses motivos. E eu selecionei alguns dos mais relevantes na nossa prática diária, mais relevantes na questão de dia a dia, de prática de saúde no dia a dia. Claro que, se vocês tiverem interesse em saber mais, é só procurar lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vocês vão encontrar mais de 30 motivos para que essa mãe amamente como vantagens para a criança. Tá? Então, a gente tem aqui como proteção para o desenvolvimento de doenças alérgicas. A gente falou, né, que a mãe passa através do leite materno anticorpos, imunoglobulinas, tudo isso vai estar protegendo essa criança contra alergias. Redução do risco cardiovascular a longo prazo, isso também já é comprovado. A amamentação exclusiva até os 6 meses, ela é capaz de reduzir em 33% na gravidade de dermatite atópicas. Hoje, na prática clínica, a gente sabe que toda criança vai apresentar uma dermatite ou um processo alérgico em algum momento da sua infância, em algum momento da sua vida. E amamentar exclusivamente até os 6 meses é de extrema importância para reduzir. Mas 33% parece pouco, mas na prática isso é bastante, tá?
E também tem a capacidade de diminuir o risco 35% desse bebê apresentar diabetes do tipo 2 e 13% a menos de chance dessa criança apresentar sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e obesidade hoje é um assunto bem importante. A gente vê que muitas mães pensam que o peso do bebê é tudo, que o peso do bebê é o mais importante para a gente considerar se esse bebê tem saúde ou não. E na verdade não é. O peso do bebê hoje não quer dizer mais nada. Tanto que quando a gente se aprofundar em puericultura, quando a gente começar a estudar um pouquinho mais sobre a puericultura, a gente vai perceber que aquela questão de formar gráficos, né, peso, altura, já não é mais tão relevante quanto já se considerou ser um dia. Hoje em dia, apenas o peso e a altura já não querem dizer mais nada. Hoje a gente precisa dosar os nutrientes que essa criança tem. E a gente encontra muitas e muitas mães hoje que pensam que somente porque o bebê não está ganhando peso, o bebê não tem saúde. Ou porque o bebê está gordinho, está com peso a mais. Nossa, meu filho ganhou 2 quilos no mês, se comemoram, ficam felizes. Então, hoje o peso já não está mais relacionado à qualidade de vida, né? Hoje um bebê sobrepeso, a gente já não pode mais considerar um bebê saudável. A gente sabe que a obesidade e sobrepeso em crianças hoje é bem comum. Então, quando esse bebê ele é amamentado no peito, essa chance de desenvolver sobrepeso e obesidade diminui, reduz bastante. Também ele vai proteger contra o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais. Aqui lembrando do que eu falei, né, que quando o bebê até os 6 meses de idade deve ser amamentado exclusivamente no seio, justamente por conta do seu intestino, que ainda não está maduro o suficiente para receber outros nutrientes. Justamente porque a sua flora intestinal ainda não está totalmente produzida. E aí, quando essa mãe introduz outros nutrientes, outros alimentos que não seja o leite materno, ela está causando uma agressão para o intestino dessa criança. O que lá na frente vai repercutir em uma criança com problemas intestinais, em uma criança com constipação, em uma criança que possa vir desenvolver, ter probabilidade de algumas doenças inflamatórias intestinais, né? Eu escuto muito isso hoje quando eu falo para qualquer pessoa que a gente conversa, um adulto, né, na nossa idade, que a gente conversa e fala sobre a importância de não dar alimentos para a criança antes dos 6 meses, de não fazer a introdução alimentar antes dos 6 meses, eu escuto muito as pessoas dizerem: ah, mas na minha época não tinha isso, na minha época eu tomava leite de vaca, na minha época eu nunca amamentei e sempre com 2, 3 meses eu já ganhava comida. E tô aqui vivo, tudo bem, tá aqui vivo, beleza, que bom, mas e com qual qualidade de vida? Duvido que esse adulto que antigamente tomou leite de vaca, que não foi, que começou uma introdução alimentar antes dos 6 meses de vida, hoje não seja um adulto com algum problema intestinal, não seja um adulto com constipação, não seja um adulto com algum distúrbio intestinal. Isso é muito difícil. E as pessoas acham que não introduzir a alimentação antes dos 6 meses, de dar apenas o leite materno, acham que está relacionado só com o ganho de peso. E não. E aqui a gente traz esses motivos justamente para ver que não está relacionado só com o ganho de peso. Vai muito além disso. Vai muito além dessa criança ter até 1 ou 2 anos de idade e saúde. Vai para o resto da vida dessa criança. Serve para o resto da vida desse adulto. Tá? E a questão intestinal é muito importante, gente. Hoje a gente vê muitos e muitos adultos com problemas intestinais, e aí a gente vai fazer uma anamnese, vai fazer uma história clínica, e a gente pergunta, na sua época, você, como é que foi a tua amamentação, né? E todos, eu digo todos, porque assim, é difícil, é raro a gente ouvir de algum adulto que diga que foi amamentado no peito. A maioria recebeu introdução alimentar antes.
Então, também a gente já falou que ele é reconhecido como a primeira vacina, reduz a hospitalização de crianças por doenças infecciosas, claro, óbvio, porque a criança já vai ter as suas células de defesa, a sua imunidade produzida desde o primeiro momento de vida e vai reduzir a chance de adoecer. Esses anticorpos maternos vão proteger essa criança contra uma grande maioria de infecções, principalmente infecções respiratórias, tá? Que a gente sabe que o bebê vai começar a receber as suas primeiras vacinas intramuscular a partir dos 2 meses de idade, e aí até os 2 meses de idade, esse bebê é suscetível a algumas infecções, principalmente respiratórias e dermatológicas também, é comum. O bebê, quando nasce, a gente tem muito esse hábito de dar beijinho, de dar beijo, de chegar de ver de perto. Isso tudo é um risco potencial dessas doenças. E se essa criança está sendo amamentada no peito, a gente já tem uma segurança maior de que essa criança vai estar protegida contra isso. Também a gente consegue ver, né, que a presença dos oligosacarídeos no leite materno vão proteger essa criança contra infecções também do trato urinário. Claro que principalmente falei aqui de infecções respiratórias e dermatológicas, mas a gente tem uma proteção significativa em relação a infecções urinárias. Também a gente pode, hoje já se observa que crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses e complementarmente até 1 ano de vida têm um melhor desempenho escolar. Por quê? Porque já é comprovado que o desenvolvimento neurocerebral dessa criança que recebe o aleitamento materno é muito maior do que uma criança que não recebe. Tá? Essa criança acaba passando por um estímulo maior desse desenvolvimento. Os estudos dizem, inclusive, que as crianças que recebem aleitamento exclusivo até os 6 meses e até 1 ano de idade complementar até 1 ano de idade, vão ter um QI até 10 vezes maior que outros que não receberam amamentação, tá? E também essa amamentação ela é capaz de prevenir de 14 a 19% nos casos de leucemia infantil. Protege a criança contra infecções do trato respiratório superior e inferior. Gente, então aqui foi algumas, tá, das mais comuns e das mais importantes que eu achei, mas lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, na campanha de 2019, vocês vão encontrar 30 motivos além desses, tá? Mas aí, pergunto para vocês, né? Agora vamos para a parte real e prática. A gente acabou de ver aqui várias e várias vantagens para a mãe e várias vantagens para o bebê. E eu, enquanto profissional da saúde, considero essas vantagens extremamente importantes. E a gente sabe que essas vantagens hoje em dia já são nítidas, né? Já há muitos anos isso vem se divulgando. Hoje eu já vejo que falar de vantagens do aleitamento materno é algo que já está maçante, é algo que já é de conhecimento notório de quase toda a população. As pessoas sabem da importância disso. Mas se as pessoas sabem, se os profissionais da saúde sabem, então por que ainda é que a gente encontra esses dados? Né? Por que ainda a gente encontra que menos da metade, que 41% da população brasileira apenas amamenta exclusiva até os 6 meses? Ou seja, gente, mais da metade da população não amamenta exclusivamente até os 6 meses. E olha esses índices quando a gente fala de Paraguai. 24%. Um terço, gente, um terço da população paraguaia apenas amamenta exclusivamente até os 6 meses. Então, se a gente sabe de toda essa importância, se nós, enquanto profissionais da área da saúde, temos conhecimento de todos esses fatores benéficos para a mãe e para o bebê, como é que a gente ainda tem esses índices tão baixos? Ah, Laís, mas aqui você está trazendo dados de 2008. Sim, gente, eu trouxe dados de 2008 justamente para que vocês vejam que agora
para vocês vejam que passa-se anos e os dados ainda não mudam. Agora, no ano de 2020, o ano passado, foi realizada uma pesquisa, eu encontrei dados apenas do Brasil, esses dados eu não encontrei do Paraguai, tá, gente, me perdoem. Agora, em 2020, no Brasil, foi realizada uma pesquisa para atualizar esses dados em relação à amamentação exclusiva. E, gente, a P subiu de 41 para 45. Então, para mim, continua praticamente a mesma coisa. Tivemos de 2008 a 2020 apenas 13 anos. Em 13 anos, subiu apenas 4% da população realizando a amamentação exclusiva. Então, a gente pode considerar que, ainda assim, nos dias de hoje, mais da metade da população não amamenta de forma exclusiva até os 6 meses. E aí eu me pergunto isso todo dia e pergunto para vocês, por quê? Então, por que não amamentar? Por que essas mulheres não estão amamentando? Por que essas mães estão encontrando dificuldades para realizar essa amamentação? É algo que a gente precisa se questionar todo dia enquanto profissional da área de saúde, gente. Porque é a partir do momento que a gente se pergunta sobre isso, é que a gente vai começar a olhar para o outro lado. É que a gente vai começar a se colocar no lugar dessa mãe e a gente vai começar a ter um olhar diferenciado sobre a nossa orientação enquanto médicos e profissional da área da saúde em relação à amamentação. Tá, mas que olhar diferenciado? Aonde que eu, enquanto profissional da área da saúde, enquanto médico, posso contribuir nessa amamentação? Posso contribuir para promover essa amamentação? Nesses 3 momentos, tá? E é nesses 3 momentos que a mulher precisa ser preparada para a amamentação, que ela precisa ser incentivada, apoiada e auxiliada, tá? Nesses 3 momentos é que nós, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos mudar o nosso olhar. Vamos falar um pouquinho sobre o pré-natal, né? Aonde que nós, médicos, vamos atuar no pré-natal? Na atenção básica, né? Realizando as consultas de pré-natal. Ah, mas no pré-natal ela tá lá no começo da gravidez. Será que a gente já tem que falar de amamentação nesse momento? Ela nem tá pensando nisso, ela tá pensando em outros problemas. Nós, enquanto médicos pré-natalistas, temos outras preocupações, né? A gente tem que pensar nos exames, tem que pensar nas comorbidades, nos fatores de risco. Às vezes a gente está numa rotina de atendimento que a gente tem menos de 15 minutos para atender um paciente. Como é que eu vou falar da amamentação? Sim, a gente tem que falar da amamentação dentro do pré-natal, tá? Eu observo hoje no dia a dia que a grande maioria das mulheres que já vem desde o pré-natal recebendo orientação, preparação psicológica, a preparação seja ela psicológica, física ou apenas com orientação, né? Essa mulher já vai encara o processo de amamentação de forma diferente, tá? Ainda agora, há poucos dias, eu atendi uma puérpera que estava com dificuldade na amamentação e ela disse para mim, mas eu já sabia que isso ia acontecer. O meu pré-natal inteiro, o médico disse que eu não ia conseguir amamentar. Gente, pelo amor de Deus, como é que um médico dá essa certeza para a mulher que ela não vai amamentar? Como é que um profissional da área da saúde, que conhece a fisiologia do corpo humano, que conhece a importância da amamentação, fala isso para uma paciente, fala isso para uma mulher, que ela não vai conseguir amamentar? Isso não existe, isso não pode acontecer, tá? E nós, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos mudar isso, precisamos saber que é sim no pré-natal que nós vamos falar de amamentação, que nós vamos começar a encorajar essa mulher a ler,
a se informar e a ter conhecimento sobre todo o processo de amamentação. E eu costumo dizer para as pacientes que eu atendo no pré-natal que é o melhor momento para que ela tire todas as dúvidas em relação à amamentação. Porque é quando ela ainda está tranquila, ela ainda não está sob a pressão do bebê chorando, sobre a pressão do bebê não estar ganhando peso, né? Então, é no pré-natal o melhor momento para que ela se informe tudo sobre a amamentação. E tudo eu digo, gente, como vai ser essa amamentação, a importância dessa amamentação, como vai ser na prática diária dela de amamentar, tá? Eu vejo hoje que a mulher que se informa, que busca a informação e que busca conhecer um pouquinho mais sobre o processo de amamentação, ela tem muito mais sucesso nesse processo do que aquela mulher que simplesmente acha que vai dar tudo bem, que ela não vai precisar disso e que se por acaso ela não tiver leite, ela tem dinheiro para comprar a fórmula, tá? Então, a mulher que já desde o pré-natal, ela vem se preparando para a amamentação, ela vem tomando a consciência de que isso vai ser importante para ela, para o bebê, e que vai requerer um esforço dela, ela chega muito mais preparada para esse momento do que a mulher que não buscou a informação, tá? E claro, nós, enquanto médicos, realizando o pré-natal, a gente precisa lembrar essa mulher do que a gente já comentou no começo, que não tem a necessidade de estar preparando a mama, tá? Muitas mulheres hoje buscam a unidade de saúde com lesões mamilar ainda antes de iniciar a amamentação, porque começam com esses mitos, né, de esfregar a bucha e usar essas coisas assim, cortar sutiã, não usar sutiã, dormir sem sutiã, e passar não sei o quê, e passar não sei o quê. Antes mesmo de iniciar a amamentação, muitas mulheres já apresentam esses problemas justamente por conta desses mitos. Então, nós, profissionais da área da saúde, precisamos saber que isso não é necessário. Precisamos orientar corretamente a mulher. E mais do que orientar, nós precisamos encorajar essas mulheres para que, sim, que elas são capazes e elas podem amamentar. Elas podem e devem amamentar. Então, toda mulher que já vem recebendo esse preparo psicológico e ela mesma já vem se empoderando desse conhecimento, a chance de sucesso é muito grande. Também eu costumo dizer para as pacientes que eu atendo que elas têm que jogar para o universo, que tudo que elas jogam para o universo volta. Então, eu falo para elas que durante o pré-natal todo, elas têm que falar que vão amamentar. Elas têm que mentalizar isso, porque a chance de sucesso delas é muito maior, tá? E a maioria das pacientes que eu oriento isso, eu vejo que elas conseguem. Justamente pelo fato de elas quererem amamentar. Tá? Mas também a gente sabe que só querer amamentar não é o suficiente. Precisamos de mais informações. E a gente já vai falar sobre essas informações. Outro momento que nós, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos estar muito ligados, muito atentos e muito presentes é no nascimento, tá? Por que no nascimento? Porque é no momento do nascimento, é na primeira hora de vida que esse bebê deve ser amamentado, o que a gente chama de golden hour, né? A golden hour tem uma importância tão grande, mas tão grande para a vida dessa mãe e para a vida desse bebê, que se todas as mulheres tomassem a consciência disso, elas iriam exigir. E eu não digo aqui só as mulheres, não vou jogar a culpa só para essas mulheres, eu vou jogar a culpa também para nós profissionais da área da saúde. Porque a gente vê hoje muito pediatras recebem esse bebê na hora do nascimento e levam eles para longe dessa mãe. A gente vê hoje obstetras que não querem que, enquanto eles finalizam o processo, seja de sutura de cesárea, ou seja de alguma sutura por laceração, eles não querem que a mãe fique com o bebê no colo. Tá? E aí é que nós precisamos mudar esse conceito. Nós, profissionais da área de saúde, precisamos mudar e disseminar essas informações, tá? Principalmente os pediatras, gente. Principalmente os pediatras são peças fundamentais
nesse momento do nascimento. São peças fundamentais no sucesso da amamentação na primeira hora. Hoje a gente já tem comprovado que a amamentação na primeira hora vai trazer benefícios para essa mãe e para esse bebê. A produção de leite materno vai aumentar significativamente no primeiro momento de vida. A própria apojadura do leite, né, que é a descida desse leite, que eu falei antes que ela pode levar até 48 horas para ocorrer, quando o bebê faz esse estímulo na primeira hora de vida, essa apojadura ela é muito mais rápida, essa apojadura ela é muito mais eficiente. A chance dessa mulher ter uma produção de leite maior e melhor é muito maior, tá? E sem contar tudo que a gente já falou, né? O vínculo mãe e filho, o contato pele a pele entre mãe e filho, vai auxiliar esse bebê na regulação da temperatura corporal, vai auxiliar esse bebê, vai auxiliar essa mãe, né, na produção de ocitocina, na contratibilidade uterina, na diminuição da hemorragia, vai auxiliar esse bebê em diversos outros fatores. Tá? Então, no nascimento é um segundo momento em que nós precisamos estar atentos, precisamos estar super informados da importância de se realizar o aleitamento em mais esse momento. Por quê? Porque quando a mulher chega na vida real, aí é que vem o problema, né? Aí é que vem a real dificuldade. Porque nós, no pré-natal, podemos orientar, ok, e ela pode aceitar nossas orientações, ou ela pode dizer que entendeu tudo. Na hora do nascimento, nós podemos devemos, né, colocar esse bebê para fazer a sucção, fazer a amamentação na primeira hora de vida. Ok, a mulher está sob supervisão de profissionais da área da saúde, está sob a nossa influência. Mas e aí, quando ela ganha alta hospitalar? E quando ela vai para a vida real? Essa amamentação vai ser continuada? Essa amamentação vai ser eficaz, eficiente? Aí é que o negócio vem, né? Aí é que as dificuldades aparecem. Então, eu penso que se a gente conseguir intervir já nesses dois primeiros, pré-natal e nascimento, a gente já tem meio caminho andado. Porque se no momento do nascimento e no momento de que essa mãe permanece no hospital, a gente realizou todas as orientações adequadas para que essa mãe tenha segurança em relação à amamentação, e as orientações adequadas, que eu digo, gente, aqui na hora do nascimento, não é só na primeira hora de vida, tá? É durante as 24, 48 horas que essa mulher vai permanecer na internação hospitalar. O que a gente deve prestar atenção enquanto profissionais da área da saúde nesse momento? Devemos prestar atenção em como esse bebê está fazendo a sua amamentação. Como está sendo a pega desse bebê? Como está sendo a frequência da mamada desse bebê? Como está sendo a aceitação dessa mãe em relação à amamentação? Como está sendo esse processo de amamentação? Como a mãe e a família está encarando esse processo de amamentação? Hoje a gente consegue observar que muitas mães já saem da maternidade sem a orientação necessária, sem o apoio necessário para a amamentação. Essas mulheres já saem da maternidade inseguras em relação à amamentação. Se ali, na maternidade, cercadas por profissionais da área da saúde, elas já não estão tendo o apoio necessário, vocês imaginem na vida real, né? Onde elas não contam com toda essa disponibilidade de profissionais da área da saúde. E outra coisa que eu preciso comentar aqui antes de nós passar para a vida real, lembrando dessa parte hospitalar, né? Hoje a gente até não observa mais tanto, mas já foi prática muito comum que dentro dos hospitais mesmo já se oferte fórmula infantil. Que dentro dos hospitais mesmo já se fale para que essa mãe compre bicos de silicone, para que essa mãe compre conchas, para que fale que essa mãe compre chupeta para o bebê. Orientações essas que eu acredito que hoje poucas maternidades fazem, mas ainda acontece,
tá? Então, é dentro da maternidade, é dentro ainda da área hospitalar que nós precisamos mudar esse conceito de que o bebê, nas primeiras 48 horas, enquanto o leite não desce, precisa ganhar fórmula. Gente, hoje é inadmissível um hospital que oferece fórmula infantil nos primeiros dias de vida do bebê. Isso eu acho que deveria ser considerado um crime, tá? A gente sabe que o bebê, quando nasce, ele tem a sua gordura marrom, né? Que é a sua reserva energética, que é capaz de manter a nutrição desse bebê por até 48 horas. E manter essa nutrição faz com que o corpo tenha esse tempo para que ocorra a pojadura. Então, nós, profissionais da área da saúde, não precisamos nos desesperar e indicar fórmulas. Não precisamos nos desesperar e indicar para que essa mãe compre bico, né? A gente já vai falar mais sobre a pega, aonde vocês vão ver que não há necessidade nenhuma de a gente orientar esses instrumentos, esses equipamentos para a amamentação. E já que eu falei do bico também, né, da chupeta, acho bem importante a gente relembrar que hoje todo mundo sabe também que chupeta só traz malefícios para o bebê. Porém, gente, a gente precisa entender muitas mães. E eu tenho visto muito isso, tá? As mães têm essa cultura de que dar a chupeta acalma o bebê. E bem na real, gente, falando agora assim de uma forma particular, que eu vivenciei isso há pouco tempo, por conta da pandemia, que eu tô aqui na minha cidade, eu pude participar desse processo de amamentação da minha irmã, que recentemente ganhou bebê, né, há 6 meses atrás. E ela também, ela tinha muito essa vontade de dar bico. Ela achava bonito, ela dizia que era bonito ver o bebê com a chupetinha. E aí, mesmo com todas as orientações, mesmo com todo o apoio que eu dei para ela, eu consegui segurar até 1 mês e meio de vida sem ela dar chupeta. Mas eu considero que já foi um sucesso, viu? Porque a gente conseguiu manter a amamentação desse bebê exclusiva até os 6 meses. E nos primeiros 30 dias de vida é quando realmente não se deve dar a chupeta para o bebê, tá? É quando realmente não se deve, porque é no primeiro mês que o bebê tem essa capacidade de fazer a confusão de bico. A partir de 1 mês, a gente já pode compreender essa mãe que necessita da chupeta. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que pode dar a chupeta, mas a gente precisa ter um pouco de sensibilidade e compreender essas mães, porque nem sempre é fácil, tá? Falo isso porque eu vivenciei isso e vi que até eu mesma, em muitos momentos, me senti apurada e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer para esse bebê parar de chorar, né? O bebê já estava com todos os fatores, já estava banho tomado, mamar, já tinha amamentado, não estava com a fralda cheia, estava no colo, todo o ambiente estava calmo e o bebê continuava chorando. Então, até na prática, eu posso dizer isso para vocês, que até eu senti necessidade de dar a amamentação, e olha, de dar a chupeta. E olha que eu sou bem contra. Mas, enfim, hoje, aí eu procurei estudar muito sobre isso, e hoje já se aceita muito que pode se dar a chupeta, mas não antes do primeiro mês de vida, para que se evite o primeiro mês de vida, porque é quando o bebê realmente tem essa capacidade de fazer a confusão de bico. Claro que se a mulher conseguir esse sucesso de não oferecer a chupeta, perfeito, maravilhoso, o ideal, tá? Mas é aí, gente, é vindo para a vida real que a gente vê que o negócio não é fácil. Por quê? Porque na vida real, essa mulher só vai ter sucesso na amamentação se ela tiver uma rede de apoio. E quem seria essa rede de apoio? Qual a importância dessa rede de apoio, né? A rede de apoio, gente, é todas as pessoas que cercam essa mulher. Todas. Desde os profissionais da área da saúde que vão estar atendendo essa mulher no puerpério, desde o pediatra que vai estar acompanhando esse bebê nos primeiros dias de vida, desde o marido, do vô, do tio, do filho, do irmão, toda a família de forma geral, tá? E aqui eu vejo que é muito difícil nós, enquanto profissionais da área da saúde, resgatar essa rede de apoio e trazer ela para junto de nós. Porque aí vem muito a questão cultural, né?
muitas teorias, muitas crendices e muitas lendas. Eu observo que muitas mulheres que chegam em casa e que têm as avós ou as mães mesmo ajudando, auxiliando nesses primeiros dias de vida, essas mulheres acabam se deparando com vários conflitos, porque essas avós ou essas mães vêm de um conhecimento diferente sobre a amamentação. Elas vêm com teorias diferentes da amamentação. Então, nós, enquanto profissionais da área de saúde, precisamos buscar essa rede de apoio para o nosso lado. Ah, beleza, mas como que eu vou fazer isso? Pedindo para que essa rede de apoio participe das consultas de pré-natal, participe das consultas de puerpério, tá? Por isso que a prática da consultoria em amamentação hoje ela é tão importante. Hoje, muitos e muitos pediatras vêm fazendo essa formação de consultoria em amamentação, vêm se especializando muito mais nesse processo de amamentação, especificamente porque é muito difícil que essa mulher tenha um sucesso na amamentação quando ela não tem o devido apoio. Tá? E como que é esse apoio? Como que tem que ser esse apoio, né, gente? simplesmente, ok, eu te apoio, pode amamentar, vai lá, força que você consegue? Não é bem assim, né, gente? Muitas mulheres hoje vão para suas residências, vão para casa, e elas são responsáveis por diversas coisas. Elas precisam ter 6 braços, elas são multitarefas. E aí, da onde que ela vai conseguir se concentrar e ela vai conseguir se dedicar exclusivamente à amamentação? O próprio Ministério da Saúde já colocou como sendo a licença maternidade algo obrigatório para todas as mulheres, visto que ela precisa se dedicar única e exclusivamente ao bebê e não ao trabalho. Né? Por mais que a licença maternidade eu ainda considero falha, porque ela só traz até 4 meses, né? E se o Ministério, ela é contraditória, né? Porque o próprio Ministério da Saúde fala que se deve amamentar exclusiva até os 6 meses, mas aí a licença maternidade dessa mulher é até os 4, desculpa. Como vai ser dos 4 aos 6? Por isso que os índices de desmame, de amamentação exclusiva, ela é um pouco alta só até os 4 meses. Até os 4 meses, esse índice de amamentação chega a 60%. E depois até os 6 meses, é que ela cai para 41%. Tá? Então, essa mulher, provavelmente, esse índice não é maior porque ela tem que voltar ao trabalho. E aí é que nós, profissionais da área da saúde, mais uma vez precisamos estar atuando, orientando essa mulher de como ela pode amamentar após a volta ao trabalho. Porque ela pode, sim, gente, continuar amamentando de forma exclusiva até os 6 meses, mesmo tendo ela voltado ao trabalho. Basta apenas que ela faça a retirada do leite, basta apenas que ela faça o armazenamento desse leite materno. E aí a gente precisa fazer todas as orientações, né, para que essa mulher, sempre no momento que ela vá fazer uma amamentação em casa, num peito, enquanto ela amamenta, ela pode estar retirando, porque é no momento onde a produção vai estar maior, ou mesmo ela pode estar fazendo a retirada manual ou com uso de bombas, em casa, né? Desde que ela faça a higiene adequada das suas mãos, desde que ela tenha um frasco para armazenar esse leite adequadamente esterilizado, né? Fervido, deixado secar, um frasco de vidro que não seja com tampa de alumínio. Ela pode estar armazenando esse leite. Esse leite materno, ele pode ser congelado por até 15 dias e ele pode permanecer até 12 horas na geladeira. Então, se essa mãe consegue ir montando um banco nos últimos 15 dias, antes de ela começar a trabalhar, ela consegue montar o seu próprio banco de leite, né, no seu freezer, seria o ideal, porque aí ela consegue voltar a esse trabalho de forma tranquila e garantir que esse bebê receba a amamentação exclusiva. Ela pode, se esse leite na geladeira dura 12 horas, então ela pode tirar um frasco de leite por dia, né,
que daria o suficiente para esse bebê fazer a amamentação durante o tempo que ela fique fora de casa. Isso é nós, profissionais da área da saúde, que precisamos orientar e incentivar. Porque a gente até orienta, tá? Eu observo hoje que os médicos até ensinam, mas eles não incentivam, eles não apoiam, tá? Eles não dão as devidas orientações. E eu já tive paciente, gente que me procurou, dizendo que o médico falou que era para ela fazer a drenagem do leite e guardar em potinho de margarina na geladeira. Isso não pode, tá? Então, a gente precisa saber como orientar essa mulher. Precisamos saber como orientar em relação a isso. Mas, ok, vamos voltar lá para os primeiros dias de vida dessa mulher, assim que ela chega em casa. Aí, imaginem vocês, uma mulher que recentemente passou por um procedimento cirúrgico, ou passou por um estresse muito grande, né, que foi o parto, onde ela está com um desequilíbrio hormonal muito grande, onde essa mulher já está propensa a ter uma depressão pós-parto, que é o baby blues, que a gente conhece nos primeiros dias de nascimento desse bebê. E aí, a gente tem toda essa pressão em cima dela sobre tem que amamentar. Mas junto com isso, ela tem que cuidar da casa, fazer comida, cuidar do marido, fazer os serviços burocráticos da casa, cuidar do cachorro, cuidar da avó doente, cuidar de outros filhos, muitas vezes, tá? Como é que essa mulher vai se dedicar a amamentar? Imagina uma mulher que precisa trabalhar, que precisa se preocupar com a sua situação socioeconômica. Hoje a gente sabe também, gente, que o cortisol, que o hormônio do estresse, em altos índices no nosso organismo, ele bloqueia por completo a amamentação. Ele é capaz de inibir a produção da prolactina, tá? Lá no nosso hipotálamo, o cortisol, ele ocupa um espaço muito maior os receptores do nosso hipotálamo, eles conseguem absorver e conseguem reconhecer muito mais o hormônio do cortisol do que do estímulo para a amamentação. E aí o cortisol inibe, sim, essa produção de prolactina. E aí, cada vez mais, o leite vai sendo diminuído, essa produção vai sendo diminuída cada vez mais. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Porque o estresse aumenta, o leite diminui, o bebê mama menos, a cobrança em cima dessa mulher sobre a amamentação, sobre o peso do bebê que não está ganhando, sobre o bebê que está chorando, ela é muito maior, e o estresse dessa mulher volta a aumentar. E aí fica esse ciclo vicioso. Fica nesse ciclo entre aumento e baixa do cortisol. E isso tudo só atrapalha a amamentação. Então, eu considero como o principal fator, o primeiro fator para que essa mulher consiga amamentar, ela está segura da amamentação e ela ter a rede de apoio. Porque se ela tiver a rede de apoio que incentive ela a fazer a amamentação e que essa rede de apoio esteja informada em relação à amamentação, é que aí sim a gente vai identificar uma pega inadequada, a gente vai identificar algum problema que esse bebê possa estar tendo em relação a essa pega, algum problema que essa mãe venha estar tendo em relação ao a mama mesmo, alguma patologia que essa mãe possa vir apresentar, como uma mastite, como um engurgitamento mamário, gente. O engurgitamento mamário, no terceiro dia pós-parto, é o pico máximo do engurgitamento mamário, tá? É quando realmente essa mãe precisa de apoio e precisa de um manuseio adequado na amamentação. Ela precisa do apoio adequado. Por quê? Já vou falar para vocês. Porque a gente já falou muito que leva 48 horas para que a pojadura aconteça. Então, a partir das 48 horas é quando uma porcentagem muito grande desse leite começa a descer. E aí, o leite que já vinha sendo armazenado nessas glândulas, né, nas primeiras 48 horas, ele pode ser que ele esteja ali ainda, se esse bebê não estiver fazendo uma sucção correta. E aí, nas 48 horas, 72 horas, esse leite, essa produção triplica, duplica. E se o bebê não está fazendo uma sucção correta, se esse bebê não está sendo amamentado corretamente, essa mama vai engurgitar. E essa mama engurgitando, ela vai causar dor,
ela vai causar dificuldade para o bebê na sucção, vai fazer com que o bebê diminua essa sucção e vai fazer com que o bebê desista, vai fazer com que o bebê não consiga amamentar. Muitas vezes, esse engurgitamento mamário pode causar até uma obstrução dos ductos, uma obstrução de ducto e faz com que esse leite não seja ejetado, faz com que esse leite não seja secretado pelo mamilo. E aí a mulher começa a sentir dor, muita dor, o que faz com que ela desista, tá? Então, a desistência da amamentação é muito alta entre o 3º e o 7º dia de vida, por conta desse processo de apojadura do leite. E também por conta da pega. Se esse bebê não começar a ter uma pega correta, já desde as primeiras amamentações, desde os primeiros minutos, horas de amamentação, esse bebê vai causar lesão na mama dessa mulher, tá? Vai causar dor, vai causar fissura na mama dessa mulher. Ok, já sei que tudo isso pode acontecer. Então, aonde eu vou intervir? O que nós, profissionais da área da saúde, podemos orientar, auxiliar essa mulher? Exatamente aqui, no posicionamento e na pega adequada do bebê. Por que o posicionamento e a pega adequada do bebê é muito importante, gente? Aqui, nós, profissionais da área da saúde, temos que saber exatamente a técnica para explicar para essa mulher, para ensinar. Porque muitas mulheres pensam que é simplesmente pegar o bebê e deixar que ele sugue. Não, tá? Aqui eu vou até sair do material, vou parar de compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Eu acho que eu parei de... Tá, parei de mostrar a tela, né? Alguém pode só me confirmar se eu parei de mostrar a tela? Parei, né? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a almofada de amamentação, que é um instrumento muito utilizado, bem adequado, e que eu considero de extrema importância, tá? Ok, não precisa essa mulher ter a almofada de amamentação, mas eu acho que é importante que ela tenha sempre algo para apoiar, tá? Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, para vocês poderem observar o que eu estou falando. Então, a gente vai pedir para que essa mulher sente adequadamente, confortavelmente, com o tronco encostado no sofá, na poltrona, na cadeira da amamentação, no que essa mulher tiver para amamentar. Na cama, se for para amamentar na cama, pode amamentar, mas que importante que o tronco dessa mulher esteja apoiado para que ela se sinta confortável. O primeiro passo para posicionamento da amamentação é ela estar confortável, gente. Uma mulher que está torta, corcunda, não vai conseguir amamentar por muito tempo, porque ela vai sentir dores lombar e isso vai fazer com que ela se canse, vai fazer com que ela ache que a amamentação está muito longa e desista, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber orientar uma mulher. Posição adequada. Utilizar a almofada da amamentação, que vai em volta aqui do corpo dessa mulher, que vai fazer um apoio para os braços dessa mulher, para que esse braço não fique pendurado e ela não sinta dor. Vai fazer com que ela tenha firmeza para segurar o bebê. Deixa eu pegar minha bonequinha que eu peguei aqui para mostrar para vocês. E aí, essa mulher vai ter que posicionar o bebê. Aqui é muito importante que a mulher tenha controle sobre o corpo do bebê. Porque com uma mão ela tem que segurar o bebê e com a outra ela vai posicionar na mama, tá? Essa posição de que nesse espaço do braço entre a mão e o cotovelo seja a parte que o bebê se apoie, tá? A cabeça do braço, a cabeça do bebê precisa ficar firme no meio do nosso braço e a nossa mão esteja no bumbum do bebê, para que a gente possa fazer um movimento firme do corpo com a cabeça, para que não venha só a cabeça e o corpo fique, para que o bebê não fique torto, para que o bebê fique retinho, tá? Então, a gente vai posicionar o bebê.
Ok, a mulher está posicionada, o bebê está posicionado. O que eu vou fazer? Vou deitar? Vou levar a mama até o bebê? Gente, é o maior erro que essas mulheres cometem, tá? Não é a mama que vai até o bebê, é o bebê que vem até a mama, tá? Então, não é a mama que vai até o bebê, e sim o bebê que vem até a mama, ok? Então, eu vou posicionar o bebê e vou trazer ele para junto do peito. A posição do bebê sempre deve ser alinhada. Barriga com barriga, a gente diz, né? Para que o tronco do bebê, para que a parte frontal do bebê esteja totalmente voltada para o corpo da mãe. Porque isso vai fazer com que o bebê esteja confortável e vai garantir que ele amamente adequadamente, tá? Outra coisa que é extremamente importante em relação à posição. Muitas mães apoiam o bebê aqui, deixam ele de barriguinha para cima e o coitadinho do bebê tem que virar o rosto. O coitadinho precisa ficar torto, né? Olha só. A cabeça do bebê fica torto. Eu gosto sempre de pedir para as mães como que elas almoçam, como que elas tomam café, sentada na mesa, de frente para a mesa. Não é assim que a gente faz as nossas refeições? Então, por que alguém já tentou fazer a refeição com o corpo de lado, mas com a cabeça de frente para a mesa apenas? Não é ruim? Não dá uma dor lombar? A gente não se cansa? E por que o bebê tem que ficar assim torto, né? Então, sempre perguntem, como é que a senhora amamenta? Vejam, gente, falar, às vezes, eu costumo dizer para a mãe, pode pegar e pôr esse bebê a amamentar para mim ver como você faz? Porque, às vezes, gente, a gente fala que o abdômen do bebê precisa ficar encostado na mãe, mas aí ela vai cansando e quando a gente vê, o abdômen do bebê tá voltado para cima e a carinha do bebê tá torta. O pescoço aqui do bebê tá torto. A coluna do bebê, às vezes, está torta. Isso faz com que o bebê não tenha força suficiente para sucção. Isso faz com que o bebê desista da amamentação, tá? Canse mais rápido. Então, a cabeça do bebê precisa ficar virada junto com o corpo e eu é que vou virar o bebê. A mãe é que vai virar o bebê. Então, vocês estão vendo que o meu braço está apoiado na almofada, o meu bebê está completamente fixo pelo meu braço e completamente virado para mim, né? O rostinho dele está encostado na mama, né? O abdômen dele está encostado no meu abdômen. Então, essa posição, tanto da mãe quanto do bebê, já é mais que meio caminho andado para o sucesso da amamentação, ok? Segundo passo importante para a amamentação, a pega, né? Então, antes de ter a pega, nós precisamos cuidar da posição, tá? E já aproveitando que, antes de eu voltar para os slides, mostrando aqui para vocês a posição, não necessariamente precisa ser só essa posição, tá? A gente hoje tem várias posições que são muito boas. A posição invertida, que eu gosto muito, porque o bebê continua aqui, nessa porção do meu braço, né? E o bebê vai ser apoiado junto com o meu tronco, junto com o meu braço, e ele continua retinho. Eu não movimentei a cabeça desse bebê. Do mesmo jeito que eu não precisei movimentar a cabeça desse bebê aqui, eu não movimento a cabeça desse bebê aqui. Essa posição invertida é muito bom para aquelas mães que têm a mama muito protusa, tá? Porque aqui eu consigo ter uma visão um pouquinho melhor sobre o rosto do bebê, consigo ter um controle maior da cabeça desse bebê, ó, pode ver que a minha mão tá na cabeça do bebê e eu consigo ter um controle melhor. Eu gosto muito dessa posição para bebês que são bastante chorosos, que choram bastante, porque às vezes a gente, mudando a posição, a gente já tem um sucesso enorme na amamentação, tá? Outra posição também, nessa mesma posição, a mulher pode amamentar sentada ou deitada. Deitada, ela pode amamentar com o bebê. Se a mulher está deitada, né, de decúbito dorsal, com o abdômen para cima, o bebê também pode amamentar assim.
E eu gosto muito da posição de cavalinho, aonde o bebê... Ai, meu bebê não senta muito bem aqui. Aonde o bebê senta na almofada e a cabeça dele vem retinho na minha mama. Essa posição de cavalinho, gente, é bem boa para aquelas mulheres que estão com a mama protusa e engurgitada. Porque quando você coloca o bebê assim e a mama é muito grande, às vezes a mama tapa a cara inteira do bebê. E aquilo incomoda o bebê, aquilo irrita o bebê, e bebê irritado não vai mamar. Bebê irritado não vai fazer uma pega adequada, tá? Então, quando vocês se depararem com uma paciente com a mama protusa ou com alguma dificuldade em relação a endurecimento, engurgitamento mamário, experimentem utilizar a posição de cadeirinha, tá? De cavalinho. Eu também indico bastante a posição de cavalinho para bebês sonolentos. Aqueles bebês que são um pouquinho mais prematuro, que são um pouquinho mais baixo peso, eles tendem a ser mais sonolentos. E aí a gente escuta muito a queixa, mas o meu bebê chega na hora de mamar, dá 2, 3 sugadas e dorme. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Então, tente mudar para a posição de cavalinho, porque você mantém o bebê na vertical e aí você consegue estimular o cérebro desse bebê para que se mantenha um pouquinho mais acordado, tá? Então, a posição de cavalinho é bom tanto para mamas protusa, engurgitamento mamário ou bebê sonolento, tá? E claro, gente, a posição do bebê não vai ser nós que vamos impor. A mulher vai escolher a qual ela melhor se adaptar. Nós vamos apenas sugerir posições que possam vir a contribuir com o sucesso da amamentação, ok? E aí, então, a gente posiciona na posição de cavalinho, eu permaneço com essa mão firmando o bebê e eu fico com essa mão livre para controlar o meu seio. Lembrando que eu nunca vou permitir que essa mãe faça o V, sempre o C na mama, tá? Nunca ela deve segurar em forma de V, porque quando ela faz isso, a pressão desse dedo sobre os ductos pode bloquear os ductos, fazendo com que o leite não possa passar por ali, tá? Então, a gente vai sempre segurar em forma de C, e aí sim, a gente vai para a parte prática, que é a pega. Como é que tem que ser a pega desse bebê, né? Eu vou voltar aqui para o nosso slide para vocês poderem acompanhar a imagem do que eu vou falando sobre a pega, que é tão importante. Então, o que eu queria mostrar mesmo para vocês eram as posições na prática, né? Aqui a gente até tem as imagens de posicionamento que pode ser utilizado. Essa mulher não precisa ter medo de amamentar deitada, tá? Nas primeiras horas de vida, inclusive, é até recomendado que essa mulher amamente deitada, por conta, às vezes, de uma cesárea, né? Ou até por conta do cansaço materno, tá? Então, a posição é um primeiro passo para que dê certo. Tanto a posição da mãe, quanto a posição do bebê. Lembrei de falar uma coisinha aqui, ó. Nessa primeira imagem, onde tem a mulher amamentando sentada com um banquinho para erguer a perna, eu acho super importante também, tá? Porque cansa. Essa mulher, às vezes, vai ficar 1h e 20 sentada ali amamentando. Então, ter sempre um banquinho para apoiar a perna é muito bom. Mas aqui nessa posição que a mulher está apoiando, a gente vê que ela está sem a almofada. Mas a almofada da amamentação, gente, eu considero fundamental para o sucesso, porque ela vai trazer conforto, tá? Então, vamos falar da pega. Como é que tem que ser a pega, né? Boca desse bebê precisa estar bem aberta. O bebê vai ter que abocanhar a areola, não o mamilo. Esse, gente, é o maior mito sobre a amamentação. Que mulheres que não têm mamilo protuso não terão sucesso na amamentação, ou não conseguiram amamentar porque não tinham mamilo, ou não conseguiram amamentar porque o mamilo era muito plano, ou não conseguiram amamentar porque tinha o mamilo invertido. Não existe isso, tá? O que vai produzir o estímulo de
de produção da prolactina e de ejeção do leite é a areola. Se a gente voltar aqui para a nossa primeira imagem, nós podemos olhar aonde que estão nossas glândulas, né? A gente consegue observar que as nossas glândulas mamárias não estão no mamilo, que os nossos ductos estão na auréola. E é aqui nessa porção final, na porção secretora do ducto, é que estão os receptores da sucção. São os receptores que estão aqui na porção de ejeção dos ductos que vão levar a informação lá para o nosso hipotálamo, que ele tem que produzir mais prolactina para que se produza a secreção de leite, tá? Então, vocês podem ver aqui pela anatomia que o mamilo não influencia, tá? Na amamentação. Tá, mas se ele não influencia, por que muitas mulheres que têm mamilo plano, que têm mamilo protuso ou que têm mamilo invertido não conseguem amamentar? Por conta da dificuldade que esse bebê tem de fazer a pega na areola, tá? Por isso que muitas mães acabam optando pelo bico de silicone, pensando que o bebê precisa sugar, né, no bico e não na areola. Então, muitas vezes essas mulheres optam pelo bico de silicone por falta de conhecimento da anatomia, por falta de conhecimento da funcionalidade da sua mama e acham que é o bebê sugando no bico é que vai fazer com que o leite desça. E muitas vezes as mulheres sofrem lesões no mamilo, lesões na mama por conta dessa pega errada, por elas acharem que tá tudo bem o bebê abocanhar apenas o mamilo, e não tá tudo bem, tá? Ai, mas como que o meu bebê não conseguiu mamar? Bebê nenhum nasce sabendo, o bebê precisa aprender a mamar, o bebê precisa aprender. E quem é o responsável por ensinar a ele? A mãe e a rede de apoio, né? Nós, profissionais médicos, somos essa rede de apoio dessa mãe, gente. Aqui, quando eu falo de rede de apoio, eu não tô falando só da família em particular. Eu tô falando de toda a equipe multiprofissional de saúde responsável por essa mulher, tá? Tanto nós médicos, quanto nós enfermeiros, quanto toda a equipe multiprofissional é responsável por auxiliar esse bebê na amamentação. E aí, então, como que eu vou ensinar esse bebê a fazer a amamentação, né? Muito simples, não tem segredo, gente. O bebê precisa ter boca bem aberta, o bebê precisa ter o lábio inferior bem aberto. Eu gosto dessa imagem porque a gente consegue visualizar bem a posição do lábio, tá? O lábio inferior desse bebê precisa estar bem viradinho para fora. O queixo desse bebê precisa estar encostando na mama, tá? E esse bebê precisa fazer uma abocanhada, que praticamente esconda todo a areola dessa mulher. Como que eu posso ajudar? Posicionando a boca desse bebê, tá? Como que vocês vão orientar? Então, primeiro passo, a posição adequada, a gente já viu. Vamos colocar esse bebê, trazer esse bebê junto da mama. Vamos posicionar em forma de C e vamos começar fazendo a estimulação para a abertura da boca desse bebê. Como que eu vou estimular? Movimentando o seio para que esse seio toque entre o nariz e o lábio superior do bebê. Aqui a gente tem um ponto de reflexo muito importante de sucção do bebê, tá? Então, a gente começa movimentando o seio entre o nariz e a boca desse bebê, estimulando esse reflexo de amamentação para que ele abra. No momento que eu estou fazendo esse movimento com o meu seio de tocar o lábio superior do bebê e percebo que ele abriu a boca, é quando eu vou trazer ele para fazer a pega. Trouxe ele para fazer a pega e observei que ele não está com a boca muito aberta, eu vou com o meu dedo
posicionar. Eu vou puxar o queixo desse bebê para baixo, eu vou puxar o lábio inferior para baixo e vou puxar o lábio superior para cima. Então, com a própria mão da mãe, ou nós, enquanto profissional, podemos estar posicionando num primeiro auxílio, né? Nós vamos com a nossa mão puxar o queixo do bebê para baixo, puxar o lábio inferior dele para baixo, ou seja, nós vamos fazer um movimento mecânico de abertura da boca. Nós vamos abrir a boca do bebê enquanto ele está posicionado, tá? E aí, a partir do momento que a gente faz com que esse bebê tenha uma abertura adequada da boca e vire esses lábios inferiores, o movimento que ele vai fazendo vai se adequando à anatomia oral desse bebê. A mama dessa mãe vai se adequando, a boca desse bebê vai se adequando à anatomia. Ok, eu vou fazer isso na primeira e na segunda ele vai saber fazer? Não, gente. Nós precisamos fazer várias vezes, tá? Não pensem que fazer a pega adequada é fácil. Não é fácil. Não é, tá? Dói, porque nesse momento a mãe tá nervosa, porque geralmente nos primeiros dias o mamilo apresenta, sim, uma sensibilidade muito grande, tá? O mamilo apresenta uma sensibilidade que pode causar fissuras mesmo antes do bebê começar a amamentar. E aí é que nós vamos ter que saber como atuar, vamos ter que saber o que recomendar para essa mulher, que a gente já vai falar sobre isso rapidão. Mas aqui, voltando a falar da pega, né? Então, a gente precisa corrigir essa pega adequada para evitar que essas fissuras ocorram e aumentem, tá? Então, vocês imaginem uma mulher que já começa os seus primeiros dias de amamentação com fissura e o bebê tá com uma pega errada, uma pega inadequada. Essa fissura vai cada vez mais aumentar e essa mãe vai se sobrecarregar. Ela vai cansar e ela vai desistir. Então, nós precisamos orientar como ela vai fazer isso. Vou falar para vocês como eu faço na minha atuação, tá? Enquanto enfermeira, enquanto consultora em amamentação. Eu não deixo a paciente sair de dentro da minha sala ou eu não saio da casa da paciente até que o bebê esteja fazendo uma pega adequada, tá? Quando a paciente procura na unidade onde eu estou trabalhando, eu levo ela para minha sala e eu falo, vamos lá, mãe, vamos sentar lá na minha sala, vamos fechar a porta, vamos ligar o ar-condicionado e vamos amamentar, sem pressa. Sem pressa para nada, tá? Porque eu tenho que ficar nesses 40 minutos que o bebê faz a sucção, eu preciso ficar ali observando e corrigindo a pega. Porque a gente sabe que o bebê faz alguns minutos de sucção e logo para, né? Então, a gente precisa estar orientando nesses 40, 50, uma hora de amamentação. E aí, é um trabalho cansativo, é um trabalho que requer paciência, principalmente da mãe, porque nesse momento o bebê vai chorar várias vezes, tá? O bebê pode ficar irritado, porque a gente está sempre movimentando, a gente está sempre mexendo com ele. Se for preciso, posicionou o bebê, viu que ele não fez uma pega adequada, que a boca não está bem aberta, que a areola não está bem abocanhada, vimos que o queixinho do bebê não está o mais próximo possível da mama e escutamos que no momento de sucção o bebê está fazendo qualquer barulho, é um sinal de que a pega não está adequada, tá? Nós vamos reposicionar. Então, em uma mamada, gente, uma mãe pode precisar reposicionar esse bebê até umas 7 a 8 vezes, quando não mais, tá? Então, eu sempre digo para as mulheres, paciência. Para nós conseguir, é paciência. A gente precisa ter muita paciência nesses primeiros dias, porque é na tentativa, é no aprendizado. Ninguém nasce sabendo nada. E o bebê não nasceu sabendo mamar. Nós vamos ensinar. Posicionamos. Não está adequado, a gente tira. Ah, mas eu posso puxar o bebê? Não. A gente pede para que essa mãe introduza o dedo, pince o mamilo com o dedo, para daí tirar o bebê. Porque se a gente puxa o bebê, ele faz um vácuo, uma pressão no mamilo e pode causar lesão, pode machucar,
tá? Então, esse processo de recolocar o bebê para amamentar pode ser repetitivo, cansativo, mas é necessário, tá? Precisamos posicionar. Então, a gente só vai desistir do bebê, dessa família, dessa mãe, após ele estar com a boca bem aberta, que ele esteja sugando vigorosamente, tá? Ah, mas o bebê é sonolento, ele tá com uma pega bonita, ele abriu bem a boca, só que ele dorme. Nós vamos estar estimulando esse bebê, tá? A gente pode estar estimulando aqui nessa região do queixo, tipo fazendo coceguinha atrás da orelha e no canto da boca, tá? Aqui no canto da boca, na lateral da boca. São pontos de reflexo desse bebê, tá? Eu gosto muito de fazer o reflexo tanto no lado da boca, fazer tipo uma coceguinha, ou quando o bebê dorme, fazer uma coceguinha embaixo do pescoço que faz com que ele acorde. Também, quando o bebê é muito sonolento, mamou 5 minutos e parou, isso nos primeiros 30 dias de vida, tá, gente? Se o bebê é muito sonolento, mamou 5 minutos e parou, eu vou desistir da amamentação? Ah, ele já encheu a barriga o suficiente? Não, eu não vou desistir, eu vou acordar o bebê, eu vou pegar ele na vertical e posso estar fazendo movimentos lateralizados com ele para que ele acorde e eu recomece o meu processo de amamentação, tá? Isso é muito importante, porque nos primeiros 30 dias de vida, gente, o bebê, às vezes ele leva esse tempo que eu falei de 1h e 40 minutos de amamentação, é real, oficial, ele leva isso mesmo, porque a musculatura orofacial dele ainda não está desenvolvido o suficiente, ele ainda não tem uma força de sucção suficiente, ou seja, acaba que vem menos leite e ele precisa de mais tempo e também ele se cansa mais rápido. Então, é normal que o bebê sugue lá seus 10 minutos e canse e pare. Só que nesse momento que o bebê para, ele pode dormir. E a gente não pode desistir. A gente precisa acordar, alimentar, estimular para que ele volte a fazer essa sucção, volte a fazer essa pega, tá? A pega, ela precisa ser bem feita, correta, para garantir a amamentação adequada, a nutrição adequada e garantir que não ocorra lesões na mama dessa mulher. Gente, na grande maioria das vezes que eu recebo pacientes na consulta de puericultura de 30 dias e pergunto, esse bebê está amamentando ou observo que esse bebê não teve um ganho adequado de peso, é a amamentação. Assim, eu acho que 95% dos casos é por problemas na amamentação, tá? Mas assim, o que eu queria falar para vocês, que o período crucial para que a gente esteja intervindo nessa amamentação é até os 30 dias, nos primeiros 30 dias, tá? Então, nos primeiros 30 dias, não vamos desistir dessa mãe, vamos pedir para que ela volte na unidade, volte nos procurar em 7 dias, volte em 10 dias, para a gente poder estar observando, tá? Eu faço isso, eu peço para que ela volte com 7 dias, eu peço para que ela volte com 10 dias, volte com 15 dias, ou eu vou na casa, para observar se essa amamentação está sendo correta. Se a partir dos 30 dias o bebê treinou essa pega, está fazendo uma pega adequada, com certeza ele vai ter um sucesso até 1 ano de idade, tá? Com certeza essa amamentação vai fluir até 1 ano de idade. Então, gente, para nós concluir aqui essa parte de posicionamento, tá? Muito importante que essa mulher esteja tranquila, esteja calma, porque também não adianta eu fazer o posicionamento adequado, eu fazer a posição da boca do bebê adequada, observei que o bebê não está fazendo barulho nenhum de tipo os estralos, sabe? Tá tudo ok, porque quando acontece esses barulhos é a pega errada, é sinal de que tá entrando ar na boca do bebê e ele não tá conseguindo fazer o movimento muscular adequado,
Se eu observei isso, eu vou corrigir a pega. Então, é importante que essa mãe esteja tranquila, com o bebê bem posicionado, com a pega adequada e que essa mãe esteja em um ambiente favorável, que ela esteja tranquila, para que os hormônios responsáveis pela produção desse leite possam estar sendo liberados dentro da circulação dessa mulher para propiciar a amamentação, tá? O que a gente observa? Mulheres amamentando e correndo pela casa com o bebê pendurado e fazendo almoço e cuidando de outros filhos. E aí? Será que a chance de amamentação vai ser boa? Não. Né? Então, nós precisamos orientar essas mulheres que hora de amamentar é a hora de sentar e se concentrar. É um momento mãe e bebê. É um momento mãe e filho. Elas precisam se concentrar e criar esse vínculo e fortalecer esse momento. Gente, eu não sou mãe, tá? Mas a minha irmã fala para mim que o momento de amamentar é a melhor parte do dia dela. É o momento que ela relaxa, é o momento que ela esquece de todos os problemas da vida dela, é o momento que ela se sente útil para o bebê, que ela se sente importante. Então, para vocês verem como amamentar é muito mais do que nutrir uma criança, gente. É nutrir uma mãe, é fortalecer uma mãe, tá? E nós precisamos intervir nessas intercorrências que possam acontecer para auxiliar que esses momentos sejam prazerosos. Porque já pensou uma mãe ali chorando? Gente, vou falar isso para vocês, porque eu vi a minha irmã, aconteceu isso dentro da minha casa, a minha irmã chorando para amamentar, tá? Ela chorava nos primeiros 3, 4 dias de vida, tá? Ela chorava porque a sensibilidade existe, e a maioria das mulheres vão sentir. A pressão que o bebê faz é um desconforto, e isso às vezes pode incomodar. Tá? Então, nós precisamos estar ali para apoiar e orientar. Agora que falei da sensibilidade, uma dica bem legal, que foi o que eu apliquei com a minha irmã e vi super resultado, e nós, enquanto médicos, precisamos ter conhecimento para orientar, é a utilização da laser terapia. Tá? Gostei muito, adorei, e a gente viu resultados em questão de horas. Tá? O que é a laser terapia? É como se fosse o banho de sol que a gente poderia estar fazendo, que a gente também pode estar orientando para essa mãe fazer, tá? A laser terapia, o laser diretamente na área mamilar, faz exatamente a função do sol, estimula a produção de melanócitos para que essa pele fique mais resistente, mais firme, e também essa estimulação de melanócitos faz com que diminua os receptores sensitivos da parte externa, os receptores sensitivos da pele, tá? A gente sabe que na primeira camada ali embaixo da nossa derme, a gente possui diversos receptores sensitivos. E a laser terapia faz uma inativação desses receptores sensitivos, fazendo com que essa mulher suporte melhor a dor, aguente melhor essa pressão até que ela se habitue com isso. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque quando a gente fala que a amamentação dói, a gente não pode aceitar que essa mulher amamente até 6 meses sempre sentindo dor. A dor é normal até um limite, não é normal sempre, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa dor e tem que estar atento às intercorrências que essa dor pode trazer, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas intercorrências, né, que é a lesão mamilar, que se a gente corrigir a pega, a gente vai estar resolvendo. O engorgitamento mamário, que se a gente corrigir a pega, a gente vai estar resolvendo. Em relação ao engorgitamento mamário, eu acho bem importante a gente orientar essa mulher sempre que quando ela tem uma produção excessiva, ela sempre realize uma massagem na mama antes de amamentar. Ela realize um pré-esvaziamento dessa mama, para que quando o bebê chegue lá na mama, essa mama não esteja tão dura, tão engurgitada, sendo difícil do bebê sugar, porque além de ser difícil do bebê sugar, vai causar dor para a mãe, tá? Então, aqui a gente pode orientar e ensinar essas mulheres a estarem realizando massagens no sentido aqui, como se fosse circulando a mama,
tá? Outra posição que eu acho maravilhosa e ótima para essa mãe estar preparando a mama é ela voltar o tronco dela para baixo, fazer com que essa mama fique voltada para o chão e nessa posição ela massageie a mama. Por quê? Porque a gravidade, a pressão dos ductos sobre a pressão das glândulas sobre a porção de ejeção do ducto estimula essa ejeção, faz com que o leite saia. Tá? Faz com que o leite seja eliminado mais facilmente. Então, uma mama engurgitada, massagem, drenar um pouquinho antes de pôr o bebê sugar. E pôr o bebê sugar. Deixar esse bebê sugar o máximo possível. O máximo possível. Certo? Produção de leite insuficiente só vai acontecer, gente, se essa mulher não estiver bem nutrida, se essa mulher estiver sob pressão, sobre todos esses fatores externos que possam estar atrapalhando, que a gente comentou na questão de ter a rede de apoio, tá? A mastite puerperal acontece, tá? É comum, porque às vezes a mulher tem uma fissura mamilar que ela quase não sente, e aí é uma porta de entrada para bactérias da pele mesmo, tá? E aí é que a gente precisa tratar com antibiótico terapia e medicação para analgesia, porque mastite puerperal dói demais. Bloqueio de ductos só vai ocorrer se essa mulher estiver utilizando conchas mamárias, tá? Se essa mulher estiver utilizando absorventes mamários. Esses acessórios já são ultrapassados, tá? Concha e absorvente mamário já não se usa. O absorvente mamário vai manter o ambiente úmido, cheio de leite, fazer com que prolifere bactérias. A concha mamária vai fazer com que pressione que no momento que a concha está ali, fique pressionando o ducto e fique ejetando leite. E esse leite ejetado com ali 2, 3 horas sem utilizar parado, ele começa a proliferar bactérias também, né? Porque ele é rico em nutrientes. Quando ele não enche e o mamilo da mulher fica mergulhado ali naquele leite residual da concha, e isso vai fazer com que ocorra, além do bloqueio de ducto, a candidíase mamária. Gente, já vi muita candidíase mamária por mulheres que estão usando conchas mamária ou absorvente mamário, tá? E o ganho de peso inadequado do bebê. Mas, na verdade, o ganho de peso inadequado do bebê é muito raro acontecer por conta da amamentação, tá? É só se o bebê tem alguma outra patologia. Ou então, se ele não tá fazendo a pega correta, tá? O ganho de peso é um alerta, o ganho de peso inadequado é uma luz que tem que acender na nossa avaliação sobre a posição e a pega desse bebê. Na grande maioria das vezes, com a posição adequada e a pega correta, a gente resolve todas essas intercorrências, tá? Antes de eu ver se vocês estão fazendo alguma pergunta, vou falar bem rapidinho aqui, que eu pesquisando como ocorre o processo de amamentação no Paraguai, eu encontrei o programa de hospitais Amigo da Criança e da Mãe, tá? E esse programa foi um programa instituído pela Unicef ainda em 1990, onde todos os países adotaram. Aqui no Brasil é o Hospital Amigo da Criança. E no Hospital Amigo da Criança, no Paraguai, também tem o Hospital Amigo da Criança e da Mãe, e também tem o Hospital Amigo da Criança Feliz, porque eles consideram que uma criança que é amamentada é uma criança feliz, tá? Aqui eles trazem 10 passos para que essa amamentação seja exitosa. Já falamos quase todas, né? A informação, colocar apoio para essa mãe na primeira hora, permitir que esse bebê fique nas primeiras 24 horas com o bebê em um alojamento conjunto, isso já deve ocorrer, já ocorre em todas as maternidades. Ajudar essa mãe a colocar o bebê, a posicionar ele adequado. Agora a gente já sabe como é uma pega adequada, a gente já sabe como deve ser um posicionamento, a gente já sabe que o bebê não nasce sabendo que nós precisamos ensinar, tá? E não é ensinando uma vez que vai aprender, nós às vezes precisamos ler, reler várias vezes, ou praticar para aprender. Então, por que o bebê na primeira pega já tem que saber fazer?
né? Então, a gente tem que ensinar, ajudar. Cuidar para que nada ocorra, seja oferecido para esse bebê na amamentação, dentro do hospital, que a gente já falou, que é água, nem chá. Promover a amamentação a livre demanda a toda hora, a hora que o bebê chorar, mamar, coloca o bebê no peito, tá? Principalmente nos primeiros 7 dias de vida, gente. Nos primeiros 7 dias de vida, trazer o bebê pro peito não vai além da nutrição, tá? É um acalento para esse bebê, é um aconchego, é uma sensação de que o bebê está de novo no corpo da mãe, tá? Porque até que o bebê se sinta de volta, até que o bebê se sinta no mundo real, na vida real, ele precisa desse acalento materno, ele precisa escutar o coração dessa mãe, e nada melhor do que pôr ele no peito, tá? Então, outro passo que esse programa Hospital Amigo da Criança e da Mãe traz é estimular grupos de apoio. Isso é responsabilidade nossa, enquanto profissional da área da saúde, estar promovendo esses grupos de apoio. Só que, gente, o grupo de apoio, eu acho que ele deve existir desde que você possa passar informações adequadas. Hoje eu vejo muito grupo de apoio com informações erradas, tá? Com profissionais da área da saúde indicando o uso de fórmula intercalada com a amamentação, o uso de bico de silicone, uso de concha. Então, a gente precisa se atualizar sobre isso, tá? E era isso, né? E que a gente possa levantar sempre essa bandeira da amamentação, que nós possamos sempre estar incentivando e lutando, acima de tudo, para o sucesso da amamentação, porque é uma luta, gente. Falo para vocês que é uma luta diária, é uma luta difícil, é uma luta que causa sofrimento para a mãe, e não é fácil. E se nós, profissionais da área da saúde, desistirmos dessa mãe, ela vai desistir também, tá? Ela vai desistir. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que agora temos 10 minutinhos aí para as perguntas. Você quer ler as perguntas ali no chat ou quer que eu leia para você? Não, eu posso ler, vamos ver aqui. Se você quiser ler. A Amanda pediu aqui, a ocitocina é aplicada intramuscular após o parto também justamente para evitar o sangramento. Exatamente, né? Mas além da ocitocina intramuscular, a gente sabe que todo o hormônio que ele vem de fonte endógena, ele tem muito mais efeito do que o hormônio que vem de fonte exógena, né? Não tô dizendo que a ocitocina intramuscular não é boa. Ajuda, tanto que ela é obrigatória, né? Ser utilizada. Mas a ocitocina endógena, que é produzida pelo corpo materno, tem um efeito muito melhor, muito mais eficaz. Vamos ver o que mais. Como proceder nas cesarianas quando a mãe nem sempre está acordada na primeira amamentação? Rede de apoio. Profissionais da área da saúde ali dentro do quarto dessa mãe, colocando o bebê para amamentar, tá? Vou contar para vocês que eu já segurei bebê na mãe, enquanto a mãe dormia de roncar, tá? Já auxiliei mães, assim, roncando, gente. Mães roncando num sono profundo, e eu lá, com uma mão segurando o peito da mulher e com a outra segurando o bebê para ele amamentar. E eu lá, de pé, com dor nas costas, mas do lado dessa mulher, para incentivar, para ajudar, tá? Então, a única forma de fazer isso é tendo a rede de apoio. Nós sendo a rede de apoio. Claro que na nossa prática diária, a gente não vai poder ficar ali 1 hora parada do lado dessa mulher, mas a gente vai ensinar um familiar. Nós vamos posicionar o bebê e vamos pedir para que o pai, para que a mãe venham auxiliar durante o processo da amamentação, tá? Então, Laís, queria agradecer muito você. A gente adorou a sua aula, foi ótima. Você é ótima. Uma perguntinha minha. A Alê, quer falar? Pode falar. Acho que a Alê fez outra pergunta ali. Pois é, eu estava lendo aqui. Laís, não sei se a pergunta é óbvia. Uma mãe adotiva que não passou pelo processo de gestação, somente com a estimulação do bebê, do contato entre mãe e filho, é possível estimular a lactação? Sim, tá? É mais difícil, tá? É mais sofrido, mas é possível.
Geralmente, numa mãe adotiva, quando ela inicia o processo de adoção, ela já começa com o uso de medicações galactogogas. Eu até queria ter falado um pouquinho mais sobre essas medicações, porque muitas mulheres, quando tem essa diminuição da produção de leite, muitas mulheres acham que o leite está fraco, que está diminuindo e buscam ajuda médica. E hoje a gente vê que muitos médicos prescrevem essas medicações galactogogas. E, assim, por mais que exista alguns medicamentos que podem ajudar, hoje a gente já sabe que não é tão eficaz, tá? A melhor forma mesmo é a mãe bem nutrida, a mãe bem hidratada, posição do bebê correta, para que ocorra uma estimulação adequada, tá? Uma medicação que eu até acabei lendo bastante, porque eu queria ter falado um pouco mais disso, mas por causa da hora já não dá mais de eu falar, é a domperidona e a metoclopramida, que são duas medicações que são muito utilizadas como galactogogas, tá? A metoclopramida, né, que é o Plasil, não tem comprovação científica que faça muito efeito, não. A domperidona tem comprovação que faz efeito durante o uso. Se essa mulher está usando por 10 dias a domperidona, nesses 10 dias ela vai ter produção aumentada, sim. Ela parando de tomar a domperidona, talvez essa produção volte ao que era antes, tá? Então, não tem segredo, não tem mágica. Para amamentar, é a mãe estar bem nutrida e o bebê sugar muito. A estimulação é a melhor forma, tá? Ok, muito obrigada, Laís. Obrigada também. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Acho que não. Pode ligar o microfone se quiserem. Bom, eu acho era isso. Muito obrigada, Laís. Nossa, foi muito bom. A gente aprendeu muito. Esse assunto, eu sou suspeita em falar que eu adoro. Então, não só adora, como é craque também, né, Ju? Eu aprendi muito, muito, muito obrigada. Eu quero... Vamos convidar você mais vezes para falar com a nossa liga, se você puder. Ótimo, sim. Estou à disposição e obrigada a vocês pelo convite, né? Porque eu já falei 1000 vezes que eu amo falar disso. Foi a primeira pessoa que eu pensei para chamar para dar essa aula para a gente. Sim. E, gente, para todo mundo, para todos vocês que estão aí escutando, levantem essa bandeira da amamentação, tá? Porque a gente vai tornar adultos saudáveis, pessoas com menores incidências de doença, desde que elas recebam a amamentação. Então, tudo começa pela amamentação, tá? Então, é nesse momento que nós realmente temos que intervir e precisamos ter conhecimento para isso. Certo? Obrigada, obrigada, obrigada. Laís, fiz todas as práticas junto, viu? Fiquei o tempo todo fazendo a prática junto, acompanhando aqui. Muito obrigada. Isso aí, para treinar, viu? Não, mas com a garrafa PET. Eu não tenho filho, com a garrafinha PET. Ah, meu Deus. Mas para poder saber ensinar, né? Ó, eu não tô treinando com a bonequinha. Ó, tô com uma bonequinha aqui treinando. Nem isso eu tenho. Viu, gente? Só um último aviso, então. O nosso processo seletivo da Liga, a gente vai estar avisando na próxima semana, porque a gente ainda está em época de finais, né? Nosso terceiro ano, a maioria do pessoal da Liga ainda é do terceiro. E a gente vai avisar no grupo da SOCEM e no nosso Instagram. Então, fiquem atentos, quem quiser participar da nossa Liga. Logo, a gente vai estar avisando o processo seletivo. E acho que seria isso. Muito obrigada pela presença de todos. Tenham uma boa noite. Obrigada, Laís, de novo, pela disponibilidade. Obrigada também. E é isso, então, gente. Tchau. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.